Nunca é uma boa opção você sair de um clube pela porta dos fundos. O mundo do futebol é muito irônico. Então o time que você menospreza hoje pode lá na frente ser a sua única opção de emprego. Se tem um time que sabe o que é ter jogadores ingratos na sua história, esse time é o Santos. Apesar de ser um dos clubes mais importantes do mundo, hora ou outra, o Santos acaba tendo alguns jogadores ingratos na sua história. Jogadores esses que, quando deixam o peixe, acabam pegando a famosa praga santista. Após a vinheta do futebol brasileiro, você vai conferir jogadores que saíram do Santos com problemas e depois não conseguiram mais ter sucesso nas suas carreiras. Você curte apostar ou então quer entrar nesse mundo para poder fazer uma renda extra? Então clica aqui no primeiro link da descrição e se cadastra agora na casa parceira do canal, a BR4Bet. É uma casa confiável, de ótimas odds e que dá para depositar e sacar via Pix. E hoje é um dia recheado de jogos, no Brasileirão e também nos campeonatos internacionais. Tem Goiás e Palmeiras, tem Corinthians e Avaí, Cuiabá e Fluminense. Então tudo isso são oportunidades de você poder ir lá, apostar e fazer dinheiro. Só clicar aqui no primeiro link da descrição, que inclusive vai te garantir o dobro do primeiro depósito. Se colocar R$100, ganha mais 100, colocou 200, ganhou mais 200. Chegar ao Santos é um marco na carreira de qualquer atleta. Afinal, estamos falando do Santos, um dos gigantes do futebol mundial. Acontece que muitos jogadores que têm uma boa passagem pelo Santos e depois saem com problemas, acabam não conseguindo mais ter sucesso, ter um bom rendimento em outras equipes. Isso, como eu citei, acaba funcionando como uma espécie de praga, a praga santista. Eu fiz um vídeo desse modelo há alguns meses atrás e vocês curtiram demais. Lá eu mostrei o que aconteceu com o Lucas Lima, com o Arouca, com o Aranha. Se você ainda não viu esse vídeo, depois desse, você clica nesse cardzinho aqui. Vou listar para vocês agora então outros 5 jogadores que também tiveram saídas conturbadas do Santos e depois não conseguiram mais ter sucesso nas suas carreiras. Vamos dar início pelo caso mais antigo, do meia Jean Xera. Mesmo se você não é santista, você com certeza já ouviu falar do Jean Xera. O Jean chegou às categorias de base do Santos em 2005, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. E desde o começo da sua trajetória no Peixe, ele sempre foi tratado como um jogador diferenciado. Ele era um destaque absoluto na base, e isso fez com que as pessoas colocassem bastante expectativa em cima do seu potencial. Era um cara que realmente poderia vingar e ser um grande jogador. Então, em 2011, aos 16 anos, enfim, tinha chegado o momento do Jean Xera assinar o seu contrato profissional com o Santos, que havia assegurado para ele valores altíssimos. Porém, o pai do Jean Xera não ficou satisfeito com os valores que foram oferecidos pelo Santos. De acordo com ele, por todo o potencial do seu filho, ele deveria ganhar muito mais nesse primeiro contrato. Essa atitude fez com que a diretoria do Santos e o pai do Jean Xera acabassem brigando e não conseguissem chegar a um acordo. Após essa polêmica saída do Santos por conta de dinheiro, o Jean Xera acabou jogando por diversos outros times. Genoa da Itália, Flamengo, Atlético Paranaense e Cruzeiro foram apenas alguns deles. O que acontece é que, com o passar do tempo, Jean Xera foi perdendo todo aquele destaque que ele tinha nas categorias de base do Santos e foi passando a ser visto como um jogador comum. Com isso, todo aquele hype que existia em cima dele acabou sendo perdido. O Jean ainda voltou ao Santos, isso muitas pessoas não se lembram, mas ele voltou ao Santos ainda em 2015. Porém, sem sucesso, ele não conseguiu se firmar no Peixe. E aí, em 2016, ele tomou uma decisão surpreendente. Ele tomou a decisão de desistir da carreira com apenas 21 anos. Ele até chegou a jogar ainda em 2017, mas já sem ambição nenhuma. E hoje, o Jean Xera leva uma vida totalmente diferente do que se era esperado para ele. O ex-Santos acabou se tornando o jogador profissional do game FIFA. E em março desse ano, ele havia sido contratado para representar o São Caetano nos gramados virtuais. Com certeza é um fim decepcionante por todo o potencial que ele havia demonstrado no passado. Pulando agora para 2014, temos outro menino da Vila que acabou se tornando uma decepção. Após o surgimento meteórico de Neymar, todos estavam esperando qual seria a próxima grande revelação do Santos que faria absoluto sucesso. Por um tempo, imaginou-se que esse jogador seria o atacante Neilton, que era destaque absoluto das categorias de base do Santos. Inclusive, ele foi fundamental para o Peixe vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior de
2013. Naquele ano, ele jogou muita bola. No profissional, o começo do Neilton também havia sido bem animador. Ele demonstrava ser um jogador bem veloz e também bem habilidoso. Mas assim como no caso do Jean Xera, a ganância acabou falando mais alto e prejudicando a carreira do Neilton. Em 2014, estava no planejamento do Santos renovarem o contrato do Neilton, que naquele momento já era uma peça muito aproveitada na equipe principal. Só que quando o Santos foi oferecer para ele um salário de 40 mil reais, eles foram surpreendidos com o pedido do Neilton para ganhar o dobro com apenas 20 anos. Insatisfeito com a proposta do Santos, o Neilton acabou acertando com o Cruzeiro, que na época fez uma proposta financeiramente para ele muito mais vantajosa. E a sua polêmica saída da Vila Belmiro acabou tendo como resultado que ele nunca mais conseguiu se firmar em nenhum clube. E olha que o Neilton rodou por muitos times aqui do futebol brasileiro. Ele jogou no São Paulo, jogou no Internacional, Botafogo, Cruzeiro, Sport. Hoje em dia está no Coritiba, mas é um cara que realmente não consegue ficar no mesmo clube por 2, 3 temporadas. Ele não tem mais essa identidade. Até no futebol árabe ele chegou a jogar, mas também sem ficar por lá por muito tempo. No ano seguinte à saída de Neilton, em 2015, o Santos voltou a ver um jogador ter uma saída conturbada. Em 2014, com o apoio do grupo Doyen Sports, o Santos pagou 41 milhões de reais para contratar o atacante Leandro Damião, que na época jogava pelo Internacional e era um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Um cara cotado para jogar em grandes times da Europa e também ser o camisa 9 da seleção brasileira. Porém, apesar do altíssimo investimento que o Santos fez na época para contratar o Damião, ele foi uma tremenda decepção jogando no Peixe. O Damião ficou muito marcado no Santos por perder gols inacreditáveis. E esses gols eram tão inacreditáveis que a torcida do Santos começou a pegar muito no pé dele e cobrá-lo duramente. As críticas ao futebol de Damião em apenas uma temporada foram tão pesadas que não havia mais clima para que ele permanecesse no clube. Então o Santos, ciente do investimento fracassado que haviam feito, começou a emprestar o Damião temporada a temporada para um time diferente, porque na Vila ele não se encontrava mais. Então Leandro Damião foi sendo emprestado para vários clubes diferentes de 2015 até 2018, até que em 2019 o seu contrato com o Santos acabou e ele acabou saindo do Santos de graça após ser contratado por 41 milhões de reais e foi jogar no Kawasaki Frontale do Japão, onde hoje por lá ele até tem um certo destaque, mas ainda é muito pouco por tudo que ele havia demonstrado em alguns momentos na seleção e principalmente no Internacional. Agora nós vamos chegando aos casos mais recentes, indo agora para Caio Jorge no ano de 2021. O Caio acabou sendo mais um jogador revelado pelo Santos que gerou muitos problemas quando o clube queria renovar o seu contrato. Após um princípio de destaque do futebol profissional, o Caio Jorge rapidamente foi procurado pela diretoria do Santos para poder renovar o seu contrato, que na época estava próximo do fim. O que se tornou um problema é que o Caio Jorge, mesmo sendo titular, sendo uma peça constantemente utilizada, em nenhum momento ele facilitou a negociação para poder renovar o seu contrato com o Santos. Muito pelo contrário. Nos bastidores, o jogador e o seu staff já planejavam uma ida para o futebol europeu sem custos, ou seja, ele que ficaria com todo o dinheiro de uma eventual transação. Então, com o jogador chegando ao fim do contrato, o Santos não levaria nada. Então, numa tentativa desesperada de pelo menos pegar algum dinheiro com a saída do Caio Jorge, o Santos conseguiu negociá-lo por apenas 3 milhões de euros com a Juventus da Itália. Um valor que é muito baixo se você pensar que o Caio Jorge tinha apenas 19 anos e era realmente um bom jogador, um cara de potencial. O Caio Jorge, então, por essa postura, foi duramente criticado pela torcida do Santos nas redes sociais. Foi jogar na Juventus e o que vocês acham que aconteceu? Até o momento, sem sucesso. Ele teve pouquíssimas oportunidades na equipe principal e acabou sendo repassado para a equipe B da Juventus para que pudesse ganhar alguma rodagem. E não para por aí. O Caio Jorge voltou a entrar em confronto com os torcedores do Santos ainda no ano passado, quando o Peixe estava brigando contra o rebaixamento. Ele fez alguns comentários nas redes sociais, ironizando que o problema do Santos realmente era ele. Isso também não pegou legal. Agora vamos para 2022 com o caso mais recente dessa lista, que é do atacante Marinho. O atacante trocou nessa temporada o Santos pelo Flamengo, que até então é uma transferência comum. O problema é a maneira com que essa transferência aconteceu, porque os últimos meses do Marinho no Santos já haviam sido extremamente conturbados. Ele já não marcava mais muitos gols, passava muito tempo lesionado e nas redes sociais sempre acabava entrando em alguma polêmica, fosse com a torcida do Santos ou então fazendo comentários realmente impróprios. Ele chegou a dar algumas entrevistas dizendo que queria deixar o Santos, que queria se transferir, deu declarações públicas criticando o departamento médico do Santos,
Santos, então tudo isso foi acumulando e realmente tirando a paciência da torcida santista. O que mais acabou magoando os torcedores do Santos é que quando o Marinho foi embora e assinou com o Flamengo, ele fez alguns comentários de certa forma ironizando o Santos, dizendo que agora sim ele iria brigar por coisas grandes. A realidade é que ele está há 4 meses no Flamengo e até hoje não conseguiu se firmar no time titular. Na verdade, ele raramente recebe oportunidades do técnico Paulo Souza. Acabou se tornando um absoluto reserva. O caso do Marinho gera ainda mais revolta porque no período em que ele esteve no Santos, ele realmente foi muito homenageado. Teve homenagens até com o Pelé, com o Neymar, porque ele era um grande destaque do clube e os torcedores acreditavam que ele tinha sim uma identificação com eles. E vale ressaltar que o Marinho também, no Santos, viveu a melhor fase da sua carreira disparada no ano de 2020, quando ele jogou tão bem pelo Santos que ele chegou até a ser cotado para jogar na seleção brasileira. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários, isso independente de você torcer pro Santos ou não. Qual jogador dessa lista aqui, na sua opinião, foi a maior decepção após a sua saída? Conta pra mim aí o que você pensa. Então é isso, galera, esse foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga também na minha rede social, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto. Quem quiser apostar hoje, se cadastra aí na BR4Bet e até amanhã, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!